Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Ado. Eu sei que a agenda dele é muito lotada e não é outra. Descobri que não é o primeiro simpósio, não é a primeira palestra que ele está dando nesse SBPMAT. Então, muito obrigado, Ado. Para quem não conhece o professor Ado ele é professor titular na UFMG e pesquisador 1A do CNPq, tá? E ele trabalha na área de nanomateriais de carbono, usando principalmente espectroscopia Raman e nanoespectroscopia, onde ele tanto analisa sinais Raman e de fluorescência. Embora a carreira científica do Ado seja bastante relevante, impressionante, eu diria, eu acho que grandes contribuições foram dadas além do laboratório, e é por isso que eu convidei o Ado para falar para a gente hoje. O Ado ele tem vasta experiência, apesar da pouca idade, em gestão universitária. Ele já foi pró-reitor de pesquisa da UFMG, ele já foi diretor de transferência de tecnologia e inovação da UFMG, né? E trabalha ativamente, não só dentro do laboratório, mas tentando fazer com que conhecimento científico saia de dentro do laboratório, sendo esse um tema central hoje na SBPMAT. É uma preocupação, inclusive, da atual diretoria, da gente tentar fazer com que essa cultura seja criada, principalmente na área de materiais, tá? Só para constar, além do número de artigos gigantescos que a Ado tem, ele tem atualmente 19 patentes, segundo o Lattes dele, depositadas. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciência e, dentre as várias honrarias que ele recebeu, eu destaco a Ordem do Mérito Científico da República Brasileira. Ado, por favor, a palestra é sua. Muito obrigado novamente por ter aceito. Eu que agradeço a honra do convite, é um prazer, né? Vamos entrar no tema aqui, então, como você propagandeou, eu vou focar num caso, né, em vez de falar assim, de forma mais institucional sobre a Science to Innovation, né, que é o tema desse University Chapter, que são os nossos esforços, né, para fazer esse sistema que a gente está chamando de nanoespectrômetro, Raman, ou nanoótica, né, essa coisa toda, gerar inovação no Brasil, né? Então, eu vou começar com a parte científica, de forma rápida, só porque, no fundo, somos todos cientistas, então é interessante a gente saber com o que a gente está mexendo, né? Então, assim, a gente não precisa falar da importância do microscópio para a ciência, né? E sempre que a gente pensa no microscópio, a gente pensa na ótica geométrica, e com a ótica geométrica, com o efeito das lentes, a gente explica o aumento das imagens e tal, né? Só que o microscópio ele é limitado, né? O microscópio óptico, ele é limitado pelo limite de difração da luz, que basicamente é o seguinte: se você tem um emissor de luz que é menor do que o comprimento de onda da luz, você tem difração, e se você tem emissores próximos o suficiente, né, menor do que o comprimento de onda, da ordem do comprimento de onda da luz, você tem interferência e você não consegue fazer imagem nanométrica, considerando que o comprimento de onda da luz no visível é da ordem de 500 nanômetros. Então, você não consegue fazer imagem de nada menor do que isso. A não ser que você use um truque, que é o seguinte: você chega a uma nanoantena perto de um desses emissores e amplifica o sinal que está ali, né? Se você mudar a nanoantena de posição, você vai amplificar o sinal do outro, né? E com isso a gente consegue fazer imagens, como eu vou mostrar a seguir, né? Mas aqui são duas imagens de desenhos que foram feitos com feixe de hélio em uma folha de grafeno, e esses desenhos estão sendo imagiados aqui com espectroscopia Raman em um microscópio óptico normal. Um microscópio muito bom, um microscópio confocal, mas como o desenho é muito menor do que o comprimento de onda da luz, você não consegue ver os detalhes. Quando a gente usa, então, a nanoantena para melhorar a resolução da imagem, a gente vê que o que estava desenhado aqui era um mapa mundi, e o que está desenhado aqui é o logo da UFMG, né? Importante dizer, eu vou falar para vocês dessa parceria, que estes desenhos aqui foram feitos, na verdade, lá no Inmetro, que foi uma parceria importante, né? O sistema em si, um espectrômetro ou um microscópio, simplesmente você tem uma fonte de luz que passa por
objetiva de microscópio, focaliza na antena, isso volta para um detetor. Esse detetor pode ser um espectrômetro, pode ser o seu próprio olho, se isso aqui for um microscópio, né? A tecnologia que a gente desenvolveu faz isto um pouco mais complicado, né? Porque você tem que condicionar a ótica para funcionar com a nanoantena e você tem que ter toda uma eletrônica para controlar a nanoantena aqui, que nada mais é do que um microscópio de varredura, tipo AFM, STM, né? Isso aqui é uma foto do protótipo laboratorial com 2 ex-alunos de doutorado da engenharia elétrica da UFMG, que trabalharam nesse projeto, que hoje são empresários, dando um foco na região aqui, onde fica a nanoantena, esse verdinho aqui seria, então, a luz iluminando a nanoantena. E um detalhe importante é que como que você produz uma nanoantena, né? Logicamente, você não vai fazer, para chegar numa coisa nanométrica, você não vai fazer nada mecânico. Então, assim, a produção é um processo químico de corrosão no silício, que tem todos os processos de litografia, fotolitografia e etc., para chegar nessa estrutura, que é uma estrutura que você evapora ouro nessa forma que foi construída no silício, depois remove essa estrutura, e essa estrutura vai ser, então, a sua nanoantena, tá? Que esse desenho, ele foi colocado, né? A gente recentemente conseguiu publicar na capa da revista Nature e outras capas aí de materiais que a gente vem estudando, né? E isso te proporciona, por exemplo, estudar. Se você coloca uma folha de grafeno em cima da outra e você roda essa folha de grafeno de um ângulo muito pequeno, você cria esses padrões de Moiré, né, que você vê aqui, ó. Então, esses padrões de Moiré, eles são nanométricos e, na verdade, essa figura que eu mostrei para vocês seria uma rotação rígida de uma camada em relação à outra, mas se você deixa o sistema relaxar, ele muda e forma uma estrutura como essa aqui, onde você tem, nessas regiões triangulares, o empilhamento de 2 camadas de grafeno, do jeito que o grafeno gosta, vamos dizer assim, e entre uma camada e outra, um chamado soliton de strain. Aí tem uma física muito bonita por trás dessas coisas todas, mas o que nos importa aqui é só que você consegue, então, com o nanoespectrômetro Raman, o nano Raman, você consegue fazer esse tipo de imagem. Essa imagem aqui do lado é uma imagem de AFM normal, de topografia. Então, isso aqui te mostra que uma imagem nanométrica, de resolução nanométrica da topografia desse sistema, não vê essa estrutura, que é uma estrutura que ela surge nas propriedades ópticas do material. E você pode fazer isso em diversas dobras diferentes. Essa aqui é uma interessante, que na deposição de uma camada em relação à outra, deu uma deformação aqui, e essa deformação, sim, você consegue ver na topografia do material, mas não a nanoestrutura da reconstrução atômica do material. E a gente estudou isso longamente, tá? Mas, como eu falei, eu só queria introduzir o problema para a gente chegar um pouco mais na questão da inovação mesmo, já que eu fiz isso dentro do laboratório, para onde que eu vou com isso, né? Uma primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é quem quiser dar o download desse livro aqui, ó, é Física para um Brasil Competitivo. Ele foi feito em 2007 por esses colegas aqui, a maioria aqui é muito, né, todos eles são muito conhecidos da comunidade, você pode baixar por aqui. E tem uma frase nesse livro muito importante, que é essa que está ressaltada aqui, tá? A capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial para que uma comunidade científica gere sua própria agenda e não emule simplesmente as agendas externas. É o que define a maturidade científica de uma comunidade. Exemplos disso muito eloquentes, nós temos vários, tá? Um exemplo é esse aqui, ó, que é o tomógrafo para você fazer imagem de ressonância magnética de músculo, de cérebro, etc., que isso aqui vem de um equipamento que foi desenvolvido no início do século passado para medir spin nuclear, né? Deu origem a diversos prêmios Nobel até chegar nisso aqui. Outro exemplo óbvio é o computador,
né? Se a gente pensa na IBM, no que a IBM representa hoje, a gente tem que lembrar que a IBM, em 1937, estava fazendo os primeiros computadores que existiram, né? Nessa época ainda era eletromecânico, né? A gente tem que lembrar que antes do celular virar o que o celular virou, a IBM fez o primeiro celular, né? Só que apareceram muito cedo, antes da época, e tudo isso atrelado com o fato de que a IBM está por trás do nascimento da nanotecnologia. Eles ganharam o prêmio Nobel com o desenvolvimento do microscópio de tunelamento, né? Então, dito tudo isso, vamos entrar no desenvolvimento da tecnologia do nanoscópio que eu estou compartilhando com vocês, né? Esse gráfico que vocês estão vendo, esse aqui é um estudo de doutorado de uma aluna que fez doutorado em inovação. Nós temos aqui na UFMG o doutorado em inovação. Ela fez na área de estudando a instrumentação, tá? E estudando esse tema que eu estou falando do nanoscópio. E é importante introduzir para vocês essa sigla aqui, ó. Isso aqui significa Tip Enhanced Raman Spectroscopy. Isso aqui é a espectroscopia Raman aumentada pela nanoantena, tá? E o que esse gráfico está mostrando é o passar dos anos e o número de artigos publicados por ano em escala logarítmica, tá? Então, a gente vê o nascimento da espectroscopia Raman, que é a técnica por trás das imagens que eu mostrei para vocês, lá no início do século passado, hoje uma técnica sólida que produz milhares de artigos por ano, tá? Outras técnicas tiveram que se desenvolver, por exemplo, o Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que é quando a plasmônica entra no Raman, a técnica de Scanning Probe Microscopy, que é quando você passa a ter controle do posicionamento da nanoantena, a Near Field Optics, que é quando você começa a usar efetivamente ótica, misturar ótica com Scanning Probe, até nascer a técnica de TERS, né? E se a gente der um zoom aqui, ó, a mesma coisa agora, número de artigos publicados por ano, aqui o número de artigos aqui por ano, a gente vê que essa técnica TERS, ela surge ali na década de 90 e ela começa a se desenvolver depois dos anos 2000, né? Então, assim, relativamente muito recente. E o número de publicações que a gente tem por ano está da casa aqui de milhar, enquanto aqui está na casa de centenas de milhares as técnicas já bem estabelecidas. Por que isso aqui é muito relevante? Porque você não quer construir uma indústria, fazer uma inovação numa área que já tem diversos players muito sólidos no mercado. A técnica TERS é uma técnica que ela está no seu nascedouro. E aqui, ó, se eu traço, né, isso é uma técnica de você achar ponto de transição de fase. Neste ano aqui de 2003, foi quando a gente teve contato com esses dois colegas, o professor Lucas Novotny e o Achim Hartshut, que fizeram uma publicação muito importante na área de nanomateriais de carbono, que o Newton já falou que era a área que eu trabalhava. Então, nessa época, a gente entra em contato com essa turma e começa a fazer, vamos dizer assim, a técnica coreana de importação do conhecimento do estado da arte, tá? Então, desde 2005 até muito recentemente, a gente foi fazendo diversas missões de brasileiros que foram à Alemanha, aos Estados Unidos e mais tarde à Suíça, para trabalhar junto com o colega Hartshut, para trabalhar junto com o colega Lucas Novotny, e vários pesquisadores que trabalharam com eles vieram ao Brasil também trabalhar com a gente, para a gente poder importar essa tecnologia, né? A gente monta o laboratório, monta as primeiras peças instrumentais para poder fazer essa coisa funcionar. Então, vocês estão vendo aqui, isso começa lá em 2005, 2006, isso aqui tudo é estudante se divertindo e trabalhando aí no desenvolvimento do nanoscópio. Eu mostro aqui os marcos, né, do desenvolvimento desse protótipo, e aí uma informação extremamente relevante, que eu não sei se vocês sabiam, mas a primeira medida experimental de nanoraman
que foi feito no hemisfério sul do planeta Terra, foi feito pelo nosso colega Newton, tá? Quando ele nos deu a honra de passar um tempo no departamento aqui trabalhando com a gente. Então, isso aqui é uma imagem de microscopia óptica feita pelo Newton, e ele foi, então, desceu a antena aqui e fez uma imagem de nanoscopia óptica. Ele mostra que o que está aqui, que você vê tudo borrado, na verdade, era um nanotubo de carbono com um loopzinho aqui, né? Isso aqui é a colega Nádia, o Rodolfo, já estou ficando senil aqui, tem que lembrar o nome do povo todo. O Luiz Gustavo, a Genaína, todo mundo que, assim, foi muita gente trabalhando nisso. Trabalhando como? Trabalhando numa rede de estrutura e de financiamento robustas, tá? Então, assim, em 2006, o professor Gilberto Medeiros, ele estrutura a primeira rede brasileira para o desenvolvimento de instrumentação em scanning probe. Na sequência, a gente dá sequência com outra rede de pesquisadores agora para instrumentação em TERS específico. Isso aqui foi um evento desta rede que aconteceu em Fortaleza, sediada pelo colega Antônio Gomes, lá do Ceará. Isso aqui são os diversos pesquisadores de todas essas instituições que estão colocadas aqui, ó, né, que são parceiros no desenvolvimento desse trabalho. Isso aqui, em 2013, foi firmada uma parceria muito importante com o Imetro, no Rio de Janeiro. Essa imagem aqui eu gosto bastante dela, porque foi o dia que o reitor da UFMG foi ao Imetro, no Rio de Janeiro, e eles hastearam a bandeira de Minas Gerais lá no Rio de Janeiro para receber o reitor, né, e firmar esse contrato de associação de um laboratório da UFMG ao Imetro. E, junto com isso, colegas da UFMG, colegas do Imetro, trabalhando de forma muito sólida e extensiva no desenvolvimento das nanoantenas, porque é aí que está o grande gargalo, o grande problema da tecnologia. O Newton, quando ele fez a primeira imagem de TERS do hemisfério sul do planeta, ele fez usando essa tecnologia aqui, que é uma tecnologia que não é produtizável. Não dá para você se basear nisso para você gerar um produto, até que a gente chegou na tecnologia que eu já propagandeei para vocês, saiu na capa da Nature, que é uma tecnologia que você pode construir de forma maciça, né? Maciça que eu digo assim, em escala, né? em grande número, e isso aqui, com toda a estrutura de núcleo de inovação tecnológica da UFMG, etc., foi patenteado. Essa sonda, ela foi patenteada no Brasil, nos Estados Unidos, na China e na Europa. Na China, né, e nos Estados Unidos, a patente já está concedida, né? Isso para garantir, então, que a gente tenha o que eu chamo de, que é muito importante, que você ter autoridade científica e tecnológica, né? Autoridade tecnológica, você tem que ter patente no mundo inteiro, se você quiser colocar o seu produto no mundo inteiro, e a autoridade científica é a gente lembrar, a gente não se esquecer que nós temos que carregar o risco Brasil, né? O Brasil não tem tradição de instrumentação científica, então, será que um europeu vai comprar um espectrômetro, um nanoespectrômetro feito no Brasil? Então, para isso, você tem que realmente se inserir na comunidade internacional e ter autoridade nesse sentido, ser reconhecido, e eu gosto desse exemplo aqui, porque isso aqui é a Conferência Internacional em Tip Enhanced Raman Spectroscopy. As duas primeiras que foram realizadas em Londres, na Inglaterra, a terceira em Zurique, e a quarta já foi realizada no Brasil, organizada por nós, mostrando, então, que a gente realmente tem inserção e tem autoridade científica no ambiente, tá? E tudo isso é o que a gente está acostumado a fazer, né? Mas tem outros passos muito importantes para serem dados. A gente se aliou a colegas da engenharia de produção para eles nos ensinar a como fazer a transição de um protótipo laboratorial para um protótipo comercial. Isso não é trivial, tem muita engenharia. Isso passa por você fazer modelos de negócio. Modelo de negócio envolve Canvas, matriz SWOT, etc., para você conseguir financiamento robusto o suficiente para um desenvolvimento realmente, vamos dizer assim, para colocar isso no nível comercial.
Você tem que fazer, logicamente, você tem que fazer ações de mercado, né, de ver se tem mercado para o aparelho, para o equipamento, e um estudo que a gente fez muito simples foi o seguinte, ver quantos espectrômetros Raman e quantos AFM e STM que existem no Brasil. Então, você vê que, assim, só o Brasil, sozinho, já teria comunidade científica o suficiente para bancar o nascimento e a solidificação de uma empresa que vende um equipamento como esse, né? Se você pensa no mundo inteiro, então isso é muito mais. Você tem que estar muito melhor, muito mais competitivo do que os concorrentes. Então, o que eu mostro aqui para vocês é um sinal Raman no grafeno sem e com a nanoantena. Então, esse aumento de sinal que vocês veem aqui, ó, mostra a eficiência da nossa tecnologia. A mesma coisa é feita por um outro material bidimensional aqui, que é feito de MOS2. Esse vermelho aqui é o sinal sem a nanoantena, esse preto é o sinal com a nanoantena. E quando você vai olhar o que a Horiba está fazendo, que é uma gigante japonesa, ela mostra esse mesmo aumento aqui, mas um aumento de 2 vezes, enquanto que o nosso é um aumento da ordem de 66 vezes, tá? E o mesmo para a Renishaw e a Nanonics na área de grafeno, mostrando, então, como que a gente chegou num estágio tecnológico muito superior às nossas gigantes concorrentes no mercado, né? Isso é estruturado lá no começo com financiamento de INCT, de CAPES, CNPq, e à medida que a gente vai migrando, isso vai virando financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, através das redes que eu já falei, através do sistema Cibratec Nano, através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Esse aqui foi um marco muito importante, que é quando a gente consegue um financiamento da ordem de 12 milhões de reais para produtizar esse equipamento de fato, tá? Então, a gente nasce lá em 2003 com um financiamento, um Universal aqui, um INCT ali, uma rede de pesquisa ali, mas essa coisa realmente tem que escalar até chegar, daqui a pouco eu falo no financiamento da empresa em si, né? Mas, em 2018, a gente firmou um contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, com a rede Senai, financiado pelo Sistema Embrapi, para ter uma rede a gente tinha, durante 2 anos, da ordem de 60 engenheiros e cientistas da computação trabalhando neste protótipo, tá? E isso virou esse equipamento que está mostrado aqui agora para vocês. Tudo isso feito no Brasil, software de controle. O sistema, é claro que tem muita peça, né? O Brasil não produz ótica, então a gente compra muita peça importada e monta, tá certo? Mas a eletrônica é feita no Brasil, a mecânica, isso aqui é uma foto que eu gosto dela, é o colega Vitor, que é um estudante nosso, que ele projetou essa peça aqui, que está nessa parte fechada, porque ela ainda está em processo de tramitação, tá? De proteção intelectual. Então, caminhando para o encerramento aqui, gente, isso aqui é a imagem que eu mostrei para vocês do Hudson e do Cassiano no protótipo laboratorial. Esse protótipo aqui é o protótipo que o Newton trabalhou muito nele e fez as primeiras imagens de terras do hemisfério sul do planeta. Esse protótipo deu lugar ao protótipo comercial e a coisa sai, então, do nosso laboratório de nanoespectroscopia e entra para a Fábrica de Nanosoluções, que é uma empresa fundada por esses rapazes para comercializar esse produto, tá? E como última consideração, eu trago para vocês aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar dos ciclos de Kondratiev. Os ciclos de Kondratiev, eles são uma teoria econômica, né? Kondratiev era um economista russo, que ele identificou que o capitalismo ele tem ciclos de prosperidade e de depressões, e esses ciclos de prosperidade e depressões, eles estão atrelados a revoluções científicas que vão acontecendo no planeta, tá? Então, assim, quem dá esses ciclos, esses gases extra para o crescimento do capitalismo, geralmente são as revoluções tecnológicas. Então, lá atrás estava, né, a máquina de tecelagem, depois vai para
máquina de ferro, depois vem a eletricidade, depois vem a petroquímica, e o último ciclo de Kondratiev ele foi financiado, vamos dizer assim, pela informação de tecnologia, né? E o que os estudiosos dessa linha dizem é que nós estamos num período de depressão. E todas as empresas e todos os países sérios estão trabalhando de forma muito sólida na construção da sua base científica para o próximo ciclo de Kondratiev que virá, e eles acreditam que ele vai estar atrelado a tecnologias de meio ambiente e necessariamente a nanotecnologia e a biotecnologia. Então, é muito importante que o Brasil ele se posicione como um protagonista se a gente não quiser ficar importando tecnologia para o resto da nossa vida. Bom, com isso eu trago aqui um agradecimento para deixar claro o seguinte, que fazer coisa do nível que eu trouxe aqui para vocês, isso não é feito de forma alguma de uma pessoa, é o que eu tentei mostrar, isso é feito com a construção de pós-graduações sólidas, universidades sólidas, ministério sólido, que eu coloco nessa frase aí, ciência, tecnologia e inovação são projetos de Estado. A gente tem que manter isso, e eu fico muito feliz de ver aqui, de conhecer mais a fundo o Student Chapter, e eu estou à disposição, eu atualmente sou coordenador da pós-graduação da UFMG, estou à disposição, se vocês quiserem colocar a UFMG naquele mapinha que vocês fizeram lá, tá, gente? E com isso eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado, Ado, muito obrigado mesmo pela sua palestra, muito obrigado pela disposição de abrir um chapter no FMG, a gente vai, com certeza, conversar sobre isso. Ado, tem manifestações 1000 aqui no chat, excelente, inspirador, e é inspirador realmente o seu trabalho, tanto científico como fora do laboratório. Eu tive o privilégio de fazer pós-doutorado com o Ado, e aqui eu deixo um recado para os estudantes. Quando eu fui fazer pós-doutorado no FMG, eu deixei de fazer pós-doutorado no exterior para fazer doutorado no FMG, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, ter feito pós-doutorado no Brasil. Não tinha nem furacão. Bem, pessoal, vamos abrir para perguntas. O professor Valdeci levantou a mão. Professor Valdeci, por favor, fique à vontade. Antes do professor Valdeci falar, a professora Mônica pediu para perguntar, se a gente pode deixar a gravação dessa sua apresentação no YouTube, provavelmente da SBPMAT, e pediu para eu pedir autorização para você. Perfeitamente, Nilton, eu agradeço. Pode deixar sim. Muito obrigado. Professor Valdeci, por favor, a pergunta. Eu queria primeiro parabenizar o Ado, acho que é uma iniciativa de coragem, né? Você tentar nadar contra a correnteza. A gente sabe que no Brasil é difícil você ter esse tipo de iniciativa, né? Porque demanda muito esforço, muito capital, e agora no meio de uma crise, então acho que realmente merece todo o crédito, todos os parabéns possíveis, né? Ado, eu como coordenador de laboratório tenho interesse aí em apoiar no sentido de compra, né? E aí eu pergunto, qual a perspectiva aí de estar no mercado, preço, essas coisas? A expectativa de estar no mercado é este ano ainda. A primeira venda, o primeiro equipamento já está acordado com um pesquisador na Alemanha, tá? A empresa já está formada e eles estão aguardando os trâmites da transferência de tecnologia, porque a tecnologia pertence ao FMG, Metro e parceiros, tá? A transferência de tecnologia está em tramitação, passando pela burocracia, e assim que a transferência de tecnologia acontecer, eles já têm, acabou que eu não comentei sobre isso, eles já têm um investimento para a criação da empresa garantido, um investimento privado. Então, eles já têm investimento para começar a produzir os primeiros equipamentos. A primeira venda já está atrelada, né, já está acertada com um colega da Alemanha. E eu tinha o desejo, Valdeci, que os primeiros diversos microscópios fossem vendidos no Brasil. Eu gostaria que o Brasil tivesse um pouco de competência estratégica para virar e falar assim, vamos comprar 10 equipamentos desses, botar no Brasil e colocar o Brasil cientificamente na linha de fronteira. Nós vamos ser o primeiro país a começar a publicar um monte de capa de Nature por causa disso, né? Mas, infelizmente, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro, está faltando estratégia, está faltando muita coisa.
já te digo que está praticamente na prateleira, tá, Valdeci? É só os trâmites burocráticos acontecerem. Então, este ano mesmo já estará em condição de venda, tá? Que maravilha. Parabéns novamente, a gente está na expectativa. Parece-me que o Brasil ele produz muito nessa área de Raman, né? Então seria muito natural da gente realmente comprar e apoiar essa iniciativa. A gente tem aqui o Newton, tem o Rafael, e temos um laboratório de Raman, temos total interesse aí no equipamento. Parabéns, viu, Ado? Obrigado, Valdeci. Excelente comentário. O Brasil tem uma comunidade Raman muito sólida. A gente poderia, neste momento, usar isso para se projetar internacionalmente. Obrigado, Valdeci, pela pergunta. Ado, o Cauê Ribeiro fez a seguinte pergunta. Primeiro, ele dá parabéns para você, e ele fala o seguinte: o trabalho de vocês é exemplar e único no Brasil. Pergunto sobre sua experiência com empresas estrangeiras. Como é possível evitar uma ação predatória de grandes empresas de equipamentos, como espionagem industrial, por exemplo? Olha só. Primeiro, eu não sei se nós teremos, sendo muito honesto, eu não sei se nós teremos competência para impedir uma ação predatória de empresas estrangeiras, tá? Por quê? Porque quando essa capa da Nature saiu, eu, na sequência, recebi um e-mail da Renishaw e outro da Horiba, no mesmo dia, né? Então, assim, eu não sei o que está por vir, tá? Mas nós estamos trabalhando, né? Agora, você me fala assim, qual que é a experiência e como proteger? Bom, a primeira coisa é a patente, né? A patente, ela estar concedida já na China e nos Estados Unidos e em vias de ir na Europa, é um ponto. Agora, a questão do segredo industrial, isso está ficando cada vez menos... porque o que acontece? O que está em voga hoje, de forma muito sólida, é a inovação aberta, tá? Então, assim, na verdade, a gente vem protegendo, mas na sequência a gente publica. Não tem muito segredo industrial no que a gente fez, não. O que a gente tem trabalhado para fazer de forma, como eu falei, de forma muito sólida, é no reconhecimento internacional, né? Eu acho que, como quem compra esse equipamento é a comunidade científica, é muito difícil você pegar pessoas que têm reconhecimento internacional e você tentar passar a perna nesta área, tá? Um evento como esse, eu não vou citar, assim, eu não vou explicitar exatamente, tá? Mas teve uma empresa que tentou fazer uma coisa desse nível com pesquisador estrangeiro e teve que tirar o produto do mercado, tá? Porque se eu vou em conferência e começo a falar para todo mundo que empresa tal está agindo de forma deletéria com a ciência, isso não fica bom, não. Ok, Ado, obrigadão. Ado, uma última pergunta para encerrar, porque nós temos que passar para a próxima palestra do professor Brito Cruz. O João Paulo levantou a mão. João Paulo, você gostaria de fazer a pergunta? Oi, gostaria. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Sim. Eu estou com um problema na câmera que eu não sei se eu vou conseguir aparecer. Ado, obrigado pela palestra, realmente inspiradora e bacana ver essa questão do desenvolvimento desde do início, aí todo o histórico. A minha pergunta é, você vislumbra assim o futuro da TERS, vamos dizer assim, será que vai ser possível a gente fazer uma TERS com resolução de angstrom, centena de angstrom, sei lá, acoplando um nanotubo ali na ponta ou uma ponta de microscopia de varredura, de tunelamento, alguma coisa do tipo assim? Você vê para onde que ela pode rumar e crescer ainda mais? João Paulo, isso não é o futuro do TERS, isso é o presente, tá? Já tem diversos artigos, você já faz TERS com resolução sub-angstrom. Isso não era a primeira vez que isso foi demonstrado, ninguém acreditou, porque todo mundo achava que o diâmetro da ponta definia, né? Mas hoje é entendido que é uma resolução similar à resolução do STM. É o último átomo da sonda que dá essa resolução.
E para você chegar nela, né, se você pergunta assim, o equipamento que vocês desenvolveram faz isso? Da forma como a gente está, não, porque para você fazer isso, você tem que fazer TERS em ambiente de ultra alto vácuo e baixa temperatura. Então, você limita demais as aplicações e o mercado, né? Mas, se a gente colocar o nosso sistema dentro de um sistema de ultra alto vácuo e resfriado, ele fará resolução nanométrica como o STM faz. Bacana. Tomara que a gente chegue logo nisso aí. Obrigado. Vontade de ter um microscópio desse não falta. Tá, joia, legal, cara. Abraço. Um abraço. Obrigado pela pergunta, João. Ado, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua gentileza de ter aceito o nosso convite. Eu encerro aqui a sua apresentação transmitindo a mensagem da Mônica, nossa presidente da SBPMAT, dizendo que seu trabalho é realmente inspirador, e é mesmo, e agradecendo por ter permitido o compartilhamento dessa sua apresentação no YouTube. Ok? Muito obrigado mesmo, Ado. Bem, Obrigado, pessoal. muito obrigado, Mônica.